Olá, alunos e futuros alunos da Degrau Cultural. É um prazer estar aqui novamente com vocês para apresentar mais um programa DC Entrevista. Como muitos já devem saber, em junho, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro, ele recebeu autorização do Ministério da Gestão para abrir concurso para 100 vagas em cargos de nível superior, sendo 40 para analista executivo e 60 para pesquisador. Para repercutir a autorização desse concurso, falar como é trabalhar no Inmetro e destrinchar um pouco as atividades das carreiras de analista executivo e pesquisador, eu trago aqui ao DC Entrevista o presidente da Associação dos Servidores do Inmetro, Sérgio Ballerini. Sérgio, eu agradeço muito a sua participação aqui no DC Entrevista para falar com os nossos alunos, futuros alunos da Degrau Cultural, né, sobre as atividades, né, que são desempenhadas pelo Inmetro, sobre como é trabalhar nesse importante instituto público do país. Obrigado pela sua participação, Ballerini. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço a gente poder repercutir a importância desse concurso para o país e a importância de nós termos novos servidores no Inmetro para atender a sociedade. Fico à sua disposição, que você precisar, estou às ordens. Com certeza. Vamos falar bastante aqui do Inmetro, né? Vamos falar bastante sobre essa questão do concurso, sobre a necessidade pessoal. Mas antes, efetivamente, da gente repercutir aqui a autorização do concurso, né, para 100 vagas, Ballerini, eu gostaria que você explicasse, né, para os nossos alunos, os nossos futuros alunos, né, qual é o papel, quais são as atividades desempenhadas pelo Inmetro no Brasil. Né? Porque as pessoas conhecem o Inmetro, ouvem falar do Inmetro, até tem uma certa noção do que é o Inmetro, mas não sabem efetivamente tudo aquilo que o Inmetro efetivamente desempenha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho exatamente quais são as atividades que o Inmetro desenvolve dentro do país. O Inmetro é um importante instituto brasileiro que trabalha efetivamente na infraestrutura da qualidade do país. Nós pertencemos ao Sistema Nacional de Metrologia, vinculado ao Cometro, e diretamente ao ministro da Indústria e Comércio, hoje o Geraldo Alckmin, né? O Inmetro tem as áreas finalísticas da área de acreditação, a área de metrologia científica e industrial, a área de metrologia legal, a área de avaliação da conformidade, são as principais áreas técnicas, fora as áreas de planejamento e a área de administração que nós temos, e a CEGECRE, que é a área de credenciamento de laboratórios e sistemas, né? Então, o Inmetro está no Brasil todo, ele é um instituto voltado para a proteção da sociedade e também para a indústria nacional. E é um excelente, uma instituição que trabalha muito nos processos de inovação e de novas tendências para a indústria nacional. Perfeito. Nós estamos no Rio Grande do Sul, uma superintendência, em Goiás, outra superintendência, em Brasília, a sede principal, e o campus Dr. Armênio Lobo, lá no lá em Xerém. E uma unidade de apoio no centro do Rio de Janeiro, ali que fica no Banco Rio Central. Comprido. Tá no Banco Central. Antigamente era no Rio Comprido, né? Antigamente era no Rio Comprido, mas aí toda essa área foi para Xerém, as áreas principais, e ali ficou um núcleo para atendimento mais rápido, tanto da Procuradoria, Ouvidoria e de algumas áreas necessárias quando recebem visitas ou reuniões importantes que não dá para se locomover para Xerém. Perfeito. Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre a questão da carência de pessoal no Inmetro, né? A gente sabe que a autorização foi para 100 vagas, mas a necessidade de pessoal é muito maior, né? Mas apesar disso, é importante comemorar essa liberação desse concurso, não é isso, Sérgio? Não tenha dúvida. O último concurso nosso foi em 2014. O Inmetro tem uma carência muito forte. Quando eu falo nós, eu estou falando aqui, não em nome do Inmetro, estou falando do sindicato, mas eu conheço as informações, mas esses dados que eu lhe estou dando são dados confiáveis. Nós pedimos 430 vagas, tanto para nível intermediário quanto para nível superior. O governo
ele autorizou 100 vagas, e você já colocou a 60-40, né? O que significa? Isso ajuda, mas não complementa tudo a necessidade que nós temos. Para você ter uma ideia, essas áreas são as áreas técnicas, né? A área que trabalha a área de metrologia legal, metrologia científica, planejamento, toda ela é que vai ser estruturada. Mas falta, e aqui a gente está conversando lá com o Ministério, é a necessidade de termos vagas para o setor intermediário, que é fundamental para o trabalho que o Inmetra desenvolve para a sociedade. Fiscalização, avaliação. Então, esse pessoal, vamos dizer, é o que estão trabalhando em campo. E isso é importantíssimo, porque eles conseguem transmitir e verificar para a sociedade o que se faz lá dentro do Inmetra. Legal, é exatamente isso que, embora o não tenha autorizado as vagas de nível médio, né? Mas, por exemplo, assim, o IBGE conseguiu convencer o governo a autorizar as vagas de nível médio. E era exatamente isso que me explicaram, né? Que exatamente esse pessoal de nível médio é o pessoal de campo, né? E eles, de fato, precisam ter, né? Então, assim, vocês vão pressionar o governo para que em 2024 possa ter um concurso para essas carreiras. Não tenha dúvida que é uma das batalhas que nós temos, é fazer com que haja também concurso para o pessoal do nível intermediário, que a gente sabe que você fala nível médio, mas a nomenclatura nossa aqui é nível intermediário. E essas carreiras de nível intermediário, se eu não estou enganado, se chamam assistente executivo e técnico de metrologia, exato, correto? Exato. Perfeito, perfeito. Hoje, Sérgio, qual é a carência de pessoal no Inmetra? É exatamente 440 servidores, que foi exatamente o pedido feito de concurso, ou a necessidade ainda é maior do que isso? Não, a nossa necessidade, para você ter uma ideia, nós tínhamos 1.400 pessoas, né? Números redondos aí, e nós estamos hoje com 690, alguma coisa assim. Olha só o gap que nós temos aí. E mais, o desenvolvimento que a carreira deu e as importância que o governo dá para o trabalho do Inmetro, a gente está sem mão de obras, tanto técnica quanto de cientistas. A gente precisa urgentemente restabelecer o quadro total. Na realidade, na minha avaliação, é mais 700 vagas, né? Entre 430 a 700 vagas. Como governo, como há um pedido só de 430, nós vamos continuar solicitando que seja, no máximo, mais umas 700 vagas global. Perfeito. E Sérgio, também há um grande número de servidores com idade de se aposentar, não tem? Não tenha dúvida. Para você ter uma ideia, né? A quantidade de pessoas que já saíram, todas elas, 90% saiu por problemas de aposentadoria. Nós estamos na boca lá de mais 20% para serem aposentados. Então, é mais em torno de 120 pessoas aposentando. Caramba, então, a gente vai ter 100, mas a gente está perdendo 120. Então, por isso a necessidade de nós entrarmos com o pleito de mais vagas para a instituição. Para você ter uma ideia, Luiz, desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Por que a gente está solicitando isso? Por que a gente briga para que tenha mais pessoas? Eu vou lhe dar um dado que é importante. O sindicato e o Inmetro, nós fizemos uma ferramenta chamada lucro social. O lucro social do Inmetro representa o que a instituição faz em prol da sociedade. Nós pegamos a metodologia e fizemos da Embrapa, mas que a gente colocou uma tecnologia própria para nós. A Embrapa funcionou como balanço social, depois virou lucro social. Nós já fizemos lucro social. Em 42 regulamentos técnicos metrológicos que o Brasil, que é o Inmetro, faz, o governo e a sociedade economizam por ano 42 bilhões. 42 bilhões. Você imagina, se a gente tiver com todo o quadro, o quanto a gente pode representar de melhoria para a sociedade. Isso eu estou falando de radar, estou falando de IPNA, que é balança rodoviária, estou falando de sistema de medição de vazão, o popular bafômetro, e a gente vai por aí. Olha só a importância disso. E a outra importância, aí a gente está falando do nível intermediário, recentemente, o Fórum Nacional de Combate à Pirataria
deu um detalhe muito importante de quanto o Brasil perde por evasão de divisas em função da não fiscalização, de entrada de produtos pirateados no Brasil, e em detrimento à melhoria da nossa indústria e de empregos. Foram só 410 bilhões, só 410 bilhões o ano passado, em 22. São dados que são oficiais, colocados pelo Fórum Nacional contra a Pirataria. Então, a importância que se dá ao Instituto e a importância de se ter mais vagas, a gente coloca tudo isso nesse cenário. Sim, perfeito. E aí, quando você diz a questão da pirataria, né, a gente envolve ainda aí outros órgãos, né? Tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, né? Realmente, e precisa de pessoal também, dessas duas instituições, junto do Metro, né? E é legal destacar isso aqui. Então, Sérgio Bellerini, frente a essa atual carência de pessoal e aposentadorias previstas, você acredita que a direção do Inmetro, após a homologação do concurso, vai solicitar ao governo a convocação dos excedentes, ou seja, para chamar os aprovados dos cadastros de reserva? Como o INSS já fez isso para o concurso 2022, né? Outros órgãos, o IBAMA já fez, o ICMBio já fez. Você acha que o Inmetro vai fazer também? Eu não tenho dúvida, porque a gente tem um bom diferencial aí na administração e gestão do Inmetro. O atual presidente do Inmetro, ele é metrologista. Carreira. Ele é uma pessoa que veio da área e ele conhece, ele trabalhou na Rede Brasileira de Metrologia Legal. O que é a Rede Brasileira de Metrologia Legal? São os estados que têm os IPENs, que são subordinados tecnicamente ao Inmetro, mas eles são hierarquicamente dos estados. E ele vem do Amazonas. Lá no Amazonas, ele conheceu bem a sistemática, porque lá tem a Zona Franca de Manaus. Lá também ele teve problema. E aí e ele está há mais de 15 anos, então ele conhece a deficiência, e nas conversas que nós já tivemos, a gente vê o que ele está fazendo, brigando com o governo. Primeiro ele brigou para os 430, conseguiu 100, já é alguma coisa. Sim. Mas ele vai brigar, e para que assim que for aprovado e tiver alguma coisa, a nomeação seja, vamos chamar de imediata. Sim, e chamar os que estão no cadastro de reserva também, né? A outra briga que a gente está fazendo é o seguinte: vamos utilizar isso. Nós temos 430 vagas pedidas, 100 autorizadas. Por que não chamar o cadastro de reserva? A pergunta é: economia, você tem uma possibilidade de ter um cadastro já pronto. Sim. E a gente tem necessidade de ter gente dentro do Inmetro. Então, vamos utilizar isso. Esse é um pleito que nós estamos fazendo junto à gestão do Inmetro, ao presidente do Inmetro. Show de bola, show de bola. Como eu já disse aqui, né, foram liberadas 40 vagas de analista executivo e 60 de pesquisador, né? Eu queria que você explicasse de forma genérica. É lógico que o analista tem várias especialidades, o pesquisador também deve ter várias especialidades, né? Mas, de modo geral, o que faz o analista e o que faz o pesquisador dentro do Inmetro? Eu vou ser bem simples e objetivo, porque essa definição ela está na lei do Inmetro, tá? Mas o pesquisador, né? Eles ficam em laboratórios, ficam desenvolvendo tecnologias para que a sociedade e a indústria obtenha melhores resultados no que eles fazem. E a gente tem, os pesquisadores, uma interligação muito forte com os laboratórios internacionais, né? E também junto com os organismos internacionais. O analista, ele é um suporte, vamos chamar suporte administrativo, não diferente, porque ele também desenvolve projetos, todos eles. E dentro do Inmetro, Luiz, só para você ter uma ideia, eles têm uma carreira de evolução, porque a gente tem lá uma universidade do Inmetro, onde você tem a possibilidade internamente de você fazer cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Tem isso. Que possivelmente, né, depois de fazer pós-doutorados fora do país. Então, isso é uma tendência forte, porque a gente precisa ter as melhores opções técnicas e que foram evoluídas para se colocar dentro dos trabalhos hoje aí executados pelo Inmetro.
Já que você tocou na questão que existe uma universidade, digamos, corporativa dentro do Inmetro, todos esses cursos, eles são gratuitos? Todos gratuitos. Todos gratuitos, que legal. Todos gratuitos. Tanto mestrado como doutorado É também? porque são todos mestrado e doutorado, eles são uma unidade chamada Sigma, lá no Inmetro, e eles são desenvolvidos. Você tem que prestar um concurso no edital interno, né? Sim. E você faz, e aí todo ele é dentro do Inmetro, sem custo nenhum. Muito legal, muito legal. E, Sérgio, como é que é o ambiente de trabalho dentro do Inmetro, né? Como é que é a estrutura de trabalho, né? Que os Vamos lá. convidados vão encontrar? Tá. Eu vou colocar muito fortemente o campus, onde 90% desse pessoal que vai passar no concurso vai trabalhar, que é o campus do Inmetro. Então, lá, recentemente... Esse diz é em Xerém. Xerém. É o doutor Armênio Lobo da Cunha Filho. Fica em Duque de Caxias. Duque de Caxias. No estado de Xerém. No estado do Rio de Janeiro, desculpa. Isso. O que lá tem, né? Hoje, o presidente do Inmetro, e recentemente, restabeleceu um programa que se chamava Programa de Qualidade de Vida do Inmetro, onde é estruturado para que o servidor que esteja no campus tenha atendimento clínico de médicos, de psicólogos, de assistentes sociais, dentista, todo um trabalho amparado para que ele se sinta confortável e seja bem atendido por profissionais da área de saúde. É um programa exitoso, e aí eu te diria o seguinte, esse programa, eu fui chefe dessa área, né? E a minha dissertação de mestrado foi em cima do programa, e esse programa ele ganhou o Prêmio Nacional do Programa de Qualidade de Vida. Que legal. É um programa exitoso e que ele é focado exatamente na força de trabalho do Inmetro. Força de trabalho compreende servidores e quem está lá no campus. Bolsistas, terceirizados, o pessoal lá da área de Parques e Jardins, porque é importante você dar um bom tratamento às pessoas. E isso significa dar um bom tratamento no aspecto físico, no aspecto de acolhimento. Então, essa é a ideia. Então, isso é importante. Fora isso, você tem, dentro das regras do governo, para quem tem plano de saúde, existe o per capita do plano de saúde para quem o governo sempre paga. É 170 e poucos reais, alguma coisa assim. Para quem vai a Xerém, tem ônibus de todas as áreas do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Niterói, Petrópolis, e aí são em torno de 27 linhas que levam para lá. Nos estados, eles recebem o auxílio transporte. Transporte, perfeito. Você falou aí que a maior parte das vagas do concurso vai ser para Xerém, né, em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Você tem informações de como é que vai ser a distribuição já dessas vagas por estados? Além do Rio de Janeiro, deve receber a maior parte. Quem mais vai receber vagas? Você sabe dizer? Então, vamos lá, né? O que eu falei é o que está lá, mas essa semana e a semana que vem, formalmente tem um grupo de trabalho lá que está avaliando junto com as diretorias as suas necessidades e eles vão enquadrar dentro desses limites. Quais são as áreas mais importantes e o que mais precisa atualmente. Então, essas 100 vagas, né, que tem, vão ser destinadas, vamos lá que eu estou falando, a maior parte vai ser para Xerém e as demais para Rio Grande do Sul, Goiânia e Brasília. Só. Outras áreas não, porque são onde nós temos as coisas. Então, inclusive, já vou adiantar, o edital e as regras, essa comissão está trabalhando, porque até dia 16 de dezembro, isso obrigatoriamente está no ar, porque tem um decreto, e vai ser tudo dentro do decreto, deixa eu ver se eu tenho o nome do decreto, que é o decreto que determina como é que as regras do concurso público. Eu estou pegando aqui, Luiz, desculpa eu estar um pouco fora do quadro aí, mas eu estou com um assistente aqui, que ela vai me dar.
Mas enquanto isso, ou seja, a gente pode falar o seguinte: quando você diz que a maior parte, grande parte, vai ser para o estado do Rio de Janeiro, você está o quê? Imagina o quê? 80% das vagas para o Rio de Janeiro, 80 vagas para o Rio e O que 20 para as demais acontece? regionais? Sim, não tenha dúvida, porque o parque nosso e os laboratórios, todos os desenvolvimentos é Xerém. Sim. Nós temos uma área lá de quase 2 milhões de metros quadrados, com 40 e tantos prédios. É muita coisa. E todos os laboratórios primários do Brasil estão lá. Então, é uma coisa que transcende a vontade de qualquer um, porque a necessidade é de lá. A gente sabe que o edital tem que sair até dia 16 de dezembro, 16 ou 19, agora me falha a memória, Alguma coisa 16 ou assim. 19, mas é nesse período aí, né? E eu quero saber o seguinte: esse é o limite, mas você tem informações se a comissão, quando a comissão efetivamente quer divulgar esse edital? Você acredita que a comissão quer trabalhar esse edital para sair o quê? Em outubro, em novembro? Olha, nós estamos conversando com a administração para que isso saia mês que vem. Em setembro. Porque isso é uma briga do sindicato, Sim. que a gente vai, porque a gente entende que a gente já está preparado, já tem todas as informações, e aí, Luiz, o que está faltando, assim que tiver, é a licitação para ver qual a empresa que vai fazer o concurso. Então, a gente não tem ainda essa informação, mas para fazer isso, a gente tem que decidir. E aí eu estou falando, em cima do decreto 9.739, que as regras serão feitas, tá? De março de 2019. O decreto é 9.739. Muito bom. Então, as regras do concurso, ela tem que estar em consonância com esse decreto, porém, com as particularidades que nós precisamos. E aí, a ideia é exatamente uma cobrança do sindicato para que isso seja o mais rápido possível. Mas, Valerini, você sabe dizer se essa comissão já deu início ao processo? Já iniciou, já estão recebendo propostas, já estão analisando. Todas as áreas do Inmetro já foram demandadas para informar o quantitativo. Eles vão informar. Agora, depois tem a comissão, essa própria comissão vai avaliar junto com a administração, com o presidente, para dizer, olha, são tantas vagas para A, para B, para C e para D. Perfeito. A carreira de analista e pesquisador, elas exigem nível superior, né? O analista, provavelmente, tanto analista como pesquisador, deve ter vagas para diversas áreas, né? O pesquisador, ele exige mestrado ou doutorado? Não. Ou é nível superior, graduação normal? A nossa carreira, ela, como é que chama? É simples. Sim, okay. O diferencial de mestrado, doutorado, ele faz a computação na remuneração final. Perfeito. Então, você vai ter a composição, você pode ser engenheiro químico, engenheiro civil, qualquer coisa. O diferencial de pontos é pós-graduação, mestrado e doutorado. E com isso, a sua remuneração aumenta. Mas para ingresso, tanto o analista como o pesquisador, são carreiras que vão exigir basicamente só a graduação, correto? A graduação, mas ele sempre coloca lá, olha, pode ter isso, pode ter aquilo. E aí é uma decisão que o diferencial para a pontuação é a qualificação acadêmica da pessoa. Você sabe algumas áreas que vão ser oferecidas, sobretudo de analista, não? São informações que eu não tenho oficial. Eu não vou fazer uma especulação, Luiz, porque a carência é para todas as áreas. Sim. Todas as áreas necessitam. Recursos humanos, planejamento, a área de fiscalização. Então, se eu falar assim, olha, fulano de tal, o sindicato está... Não, eu não estou... Eu sei que a importância de tudo isso é a avaliação de quem está na linha de frente. Quem está na linha de frente são os diretores e os técnicos de cada área. A metrologia científica industrial vai lá com o RUST, com os seus técnicos, e olha, a gente precisa de 100 vagas. Tomou todas. Mas dentro dessas 100 vagas, quais são as prioritárias?
Sim. E as prioritárias da prioritária, para a gente chegar a um denominador que atenda toda a área do Inmetro, todos os Inmetros. Você acredita que possa ter vagas para nível superior em qualquer área? Todas elas têm. Vão ter, tanto para pesquisador como para analista. Acredita que vai ter vagas para nível superior em qualquer área? Serão. Muito todas bom. elas. Muito tanto bom. para analista como todas elas serão. Perfeito, perfeito. E Sérgio, eu queria falar agora um pouquinho aqui sobre curso de formação, né? Os servidores do Inmetro, eles passam por um curso de formação, né? É uma das etapas ali, né? Depois das provas, tem um curso de formação, correto? O que você aprende nesse curso? Em média, quanto tempo dura? Você sabe como é que funciona esse curso de formação? Olha, esses detalhamentos, isso já ocorreu nos outros concursos. É provar, eu estou dizendo é provável, porque eu não vi a definição ainda do edital colocado. Mas, geralmente, são internamente um mês de imersão dentro do campus, nas aulas, para ter o conhecimento do Instituto e o que vai fazer. As outras etapas que tiveram, nós tivemos esse tipo de imersão dentro do coisa, para, inclusive, avaliar a personalidade, se a pessoa tem a capacidade realmente, tudo direitinho, e para que área ele pode ser conduzido. Perfeito, perfeito. Queria falar um pouquinho também sobre cumprimento de carga horária, né? Como é que funciona? Lá todo mundo trabalha no mesmo horário, por exemplo, lá todo mundo tem que entrar 8 horas da manhã e sair 5 horas da tarde. Não. Todo mundo entra às 9 e sai às 18. Ou tem flexibilidade de horários? Então, vamos no horário do campus de Xerém. Ok. O que o campus de Xerém, a gente depende da condução. Então, nós temos ônibus que, por exemplo, eu pego o ônibus de Copacabana, aqui em frente ao metrô Arco Verde. Eu pego esse ônibus, às 6:45. Chego em Xerém às 7:30. Tá? Saio de Xerém 15:17. Chego em Copacabana em torno de 15:18. Tudo depende do trânsito. Então, as pessoas que não estão trabalhando no sistema presencial, no sistema híbrido que a gente tem lá, que é segmento do que determina o governo federal, eles têm que cumprir esse horário, porque a não ser que ele vá de carro. Né? E tem o pessoal que vai lá também, que tem que cumprir, aqueles que que tem adicional de periculosidade e insalubridade. Esses devem fazer parte, porque ali tem um regramento dentro dos laboratórios, e aí ele recebe um percentual para estar lá. Os demais, eles têm lá o sistema que é controlado, que você pode ficar tanto em casa quanto no presencial. E aí existem regras próprias lá, e que a pessoa e o diretor, eles combinam com as pessoas, e isso pode ser feito. Então, o teletrabalho, o home office, já está regulamentado já está no Inmetro. Plena atividade. Isso não mudou nada. E a gente segue as regras do Ministério de Gestão. Os concursados, os novos concursados... Todos eles. Já vão poder desfrutar disso, sim, mesmo de ingresso, ou vão ter que esperar tempo aí para seguinte, digamos, um pedágio, digamos assim? Existe aquela fase de 3 anos de você... Estágio probatório. E aí, naturalmente, esse pessoal que entrar, ele vai ter que combinar com a diretoria. Lógico. Se tem vaga, não tem vaga, tudo isso é negociado entre os pares. Não se fala, você tem que vir. Não, você vai chegar, mas aí, olha, o regramento é esse. Quer. Não quer. O importante é saber que existe essa possibilidade depois de um determinado tempo, então, provavelmente, né? Sim. Ballerini, hoje, para as pesquisas que eu fiz, isso está no site também do governo, né? Os vencimentos iniciais do analista do pesquisador são de R$ 8.700,31. Com a inclusão do auxílio alimentação, passa a ser, que é de R$ 658, a remuneração passa a ser de R$ 9.358, né? Você já citou aí alguns benefícios, além do auxílio alimentação, que é o auxílio saúde, né? Tem mais algum? Chama-se per capita de plano de saúde.
Isso. Chama per capita de plano de saúde. Eu estou pegando aqui a tabela. Certo. Então, tá. Você tem lá, se você entrar no site do governo, tem lá a tabela todinha, né? Isso. Então, você tem a composição, que é o salário base, né? Que aí você pega o salário base do pessoal aqui, deixa eu pegar aqui, que o meu problema de lupa é fogo. Começa com 4.912,31 e aí vai tendo seus acréscimos, né? Isso. E aí Esse é o você falou, vencimento 8 mil, básico que tem chega a 8.700 e quanto? 8.731 centavos, que é a remuneração, Agora, o né? cara que tem doutorado e final, ele pode chegar a 11 mil. Exatamente. Tá? E aí Exatamente. você vai lá para quando você faz as progressões e você utiliza a lei, você acaba chegando um servidor nível superior com um doutorado, ele acaba chegando hoje a 632. 20.800. Você tem tudo aí. 632. Eu tenho a tabela aqui também. Então, eu não vou Tranquilo. ter a tabela aqui de cola. Eu queria saber, na verdade, os benefícios, né? Fora o auxílio alimentação e esse de saúde, sim. O que mais tem de benefício lá dentro? Então, vamos lá. E lógico, você já falou também da própria universidade corporativa, que você pode fazer mestrado ou doutorado. Mestrado, doutorado, isso é importante. O que mais tem de benefício, de atrativo? Eu vou falar do seguinte: os benefícios, a gente não tem nada além do que é dado para o servidor público federal, que é o auxílio creche, né? A gente já falou aí que é o transporte, que é a per capita de plano de saúde, né? Então, esse é o básico. E aí você tem, dentro das coisas, você pode ter adicionais de periculosidade e insalubridade, tá? Isso aí, e depende. Mas o mais importante é o que a gente está pedindo, Luiz. Como é que a gente encara o futuro do Inmetro? Será que essa resposta é importante para os seus Sem dúvida nenhuma, né? Com certeza, eles querem saber, eles vão fazer carreira lá dentro, né? Pois é. Então, para você ter uma ideia, nós estamos na fase, o governo abriu, esse ano deu 9%, depois de 7 anos que a gente ficou amargando aí, mas a gente vê com bons olhos o que as negociações estão em andamento, que são as mesmas. O que nós pedimos, porque são 2 negociações, tem a negociação que é do síndico, de todo servidor público, que é, no nosso caso, ele é da FENADADOS e da CONDICEF. Nós fizemos a assembleia e já aprovamos essa pauta, porém a gente aprovou a nossa pauta. O que a gente está esperando? Primeiro, que é fundamental, é ser reconhecido o Inmetro como agência reguladora. Isso para nós é fundamental, que dá um outro patamar de atuação da instituição na sociedade. E aí também a remuneração deixa de ser... A remuneração ser subsídio, né? Subsídio e mais. Ela, no mínimo, uns 40% a mais do que é hoje. Depois, a gente está pedindo, aí já vão as pautas. Como a CONDICEF pediu 53%, e a gente fez um estudo que é exatamente isso, nós estamos pleiteando 53%. Vai conseguir? Já te digo que não, porque o governo não vai dar. Mas nós estamos partindo desse patamar para uma negociação para ver o que pode ser feito. Então, o nosso pleito é que a nossa defasagem é de 53%. Nós estamos pedindo também o vale alimentação, as diárias e a creche, exatamente como a CONDICEF pediu. Depois eu posso até passar para vocês os valores. Eu estou aqui só... O plano de saúde, nós estamos pedindo que o per capita do plano de saúde, que hoje é dado para os servidores e seus dependentes, um aumento de 150%. Em números redondos, né, sairia um pouquinho mais, de 150 para 450 por servidor e por dependente legal. Para os aposentados, que é pessoal, a gente está pedindo, que é a incorporação do pagamento das gratificações de desempenho que existia anteriormente, a revisão do cálculo, isso é fundamental, a revisão do cálculo de aposentadoria e pensões. O que fizeram com os servidores aposentados é de uma extrema maldade. Hoje, o aposentado, ele, quando se aposenta ou morre,
vai com 60%. E a gente paga 11% sobre o global. E isso a gente está pedindo, e parece que na pauta geral isso vai ter sucesso. A gente está querendo retomada que se pague, conforme a Suprema, o STF já decidiu o pagamento das licenças prêmio sem pecúnia. Isso não atinge os novos, só os antigos, tá? Ninguém tem mais. Existe no Inmetro uma comissão de carreiras e comissão interna de carreira. A gente quer acabar com isso. Essa comissão, a gente não tem várias críticas a ela, porque o governo federal é que determina tudo. Então, para que ter uma carreira se eu sou obrigado a seguir o que o governo federal determina? É apenas para encher linguiça. Agora, o mais importante que a gente está pedindo é que a nossa retribuição de titulação, que é aquela verba de mestrado, doutorado, ela seja igual às carreiras de CIT. Vou te dar um exemplo. Quanto é que o Inmetro, hoje, um doutor ganha como esse benefício por ter doutorado? O Inmetro ganha R$ 2.369,78. Quanto é que é do CIT? Você tem ideia? Não, do CIT eu não sei. Mas então, deve ser mais, certamente, né? 6.966. Caramba, a diferença é enorme. Então, o doutor de lá é melhor que o doutor de cá? Não, o mestre, por exemplo, no Inmetro é 903, na CIT, 3.200. O aperfeiçoamento nosso é 360, o deles é 1.600. Isso é uma briga que a gente está tendo. Mas aí vocês têm a remuneração final. Eu não quero saber de remuneração, né? Eu tenho que ver a nossa carreira. O que é importante para a nossa carreira? Se isso for equilibrado, show de bola, show de bola. Bom, essas são as reivindicações, mas nós temos uma última reivindicação que nós inclusive, já fizemos o esboço de um projeto de lei, que é o bônus para a infraestrutura da qualidade. Para o nível, nós estamos pleiteando para o nível superior, R$ 5.000 mês. E para o nível intermediário, R$ 3.000 por mês. Esse bônus de infraestrutura, ele tinha tem um impedimento de ser recebido, por causa do artigo 63D da nossa lei. A nossa lei, por a gente ter gratificação de desempenho, ela não permite você ter outra gratificação. O que nós fizemos? Nós fomos aos advogados, fizemos uma avaliação, então a gente vai pedir o cancelamento dessas 63 e mudar não, a gente vai instituir um bônus para a infraestrutura da qualidade, que é uma novidade que está permeando aí por todo o governo federal. Então, essas informações, essas coisas, nós estamos trabalhando e esperamos ter sucesso em alguma coisa. Dizer que você vai conseguir tudo? Não, nós vamos brigar para conseguir tudo. Sem dúvida, sem dúvida. Isso que é importante, ter alguém que brigue. Que é o que a gente fez e a gente faz. Então, isso é fundamental. E aí, Luiz, nós já estamos pleiteando uma reunião com o presidente, pedimos vamos ver quando é que ele vai poder nos receber, para poder levantar todos esses dados, inclusive falar sobre ele, sobre o nível intermediário, da importância da melhoria. E eu tenho certeza, por ser uma pessoa, um gestor que tem conhecimento de metrologia, pode ser que ele nos atenda aí com um diferencial muito bom e que a gente consiga com que ele vá até o ministro e negocie, né? Que é a nossa proposta. Com certeza. Olha, então, voltando ali à questão do plano de cargos, né? Em quanto tempo que se chega mais ou menos ao topo da carreira? Tudo depende da sua, como é que chama? Vida acadêmica. Certo. Normalmente, se você pegar só o escalonamento, de 13 a 15 anos. De 13 a 15 anos.
Mais ou menos 15 anos, né? Porque são 3 classes, né? C, B então e você A. vai indo. Agora, As 2 quando primeiras você... têm 6 níveis, e a terceira tem 3 níveis, né? Exato. Aí a progressão é de ano em ano, exceto da De ano primeira em para a ano. segunda. A Exceto da primeira para a promoção, segunda. a promoção é que depende da titulação da pessoa, que ele pode chegar ao topo da carreira em 5 anos. Show de bola. Muito bom. Ballerini, para a gente aqui, praticamente já está encerrando aqui o nosso programa. Antes, quero fazer uma pergunta também, antes de você deixar uma mensagem para todo mundo, né? Eu queria que você falasse se hoje a maior parte dos cargos comissionados de chefia do Inmetro são ocupados por concursados. A maior parte, a semana passada, eu acho que foi na sexta-feira, o presidente ele editou uma portaria de mobilidade dos DAS. E hoje é FCE e CCE que chama. Houve uma modificação, mas eu tenho os diretores da casa. Vamos lá. O único diretor da casa, o único diretor é o de metrologia científica e industrial. Os demais ou são servidores do Estados, que já trabalharam nos IPENs, por exemplo, o diretor de metrologia legal e o diretor de avaliação da conformidade, eles são oriundos, são servidores do Estado de São Paulo, do IPEN do Estado de São Paulo. O diretor de administração é servidor do Estado do Amazonas. E eu acho que do planejamento é do Estado do Piauí. Isso, então são isso. As outras áreas, que são as coordenadorias, as principais coordenadorias da Cored, eles são servidores do Inmetro. E as divisões são servidores do Inmetro. Então, tem um contrapeso bom. Todo mundo é de fora? Não. Todo mundo pertence à carreira de servidores, estaduais ou federais. Só não necessariamente são de carreira do Inmetro. Não necessariamente são da carreira. Mas da carreira do Inmetro, o único diretor é o Fernando Rusch. Porém, o Pansieri, o próprio presidente, o Oswaldo, e os dois Oswaldos, eles têm na carreira da instituição, o Pansieri e o Oswaldo, 40 anos de vivência no sistema. 40 anos. Legal. Os demais, eu acho que são 20, alguma coisa assim. Perfeito. Para a gente finalizar aqui, então, o nosso bate-papo, Ballerini, eu queria que deixasse aí uma mensagem para todos aqueles que estão aí aguardando pela divulgação do Inmetro, que querem se tornar, né, servidores do Inmetro. Olha, eu tenho, não sei se, mas eu tenho uma paixão muito grande pelo esse instituto, pelo que ele representa para o nosso país, pelo que ele representa para a sociedade, da necessidade de utilização disso para a melhoria de emprego, melhoria das indústrias. Então, isso me dá uma gratificação. Só para você ter uma ideia, eu fiquei ativo 34 anos direto. Eu tenho 44 anos de sistema. É uma cachaça. E quem for no Inmetro, passar no concurso, tenha certeza que eles vão ter uma visão muito boa do que se faz nesse país e para a sociedade brasileira. Eu estimulo sempre, a pessoa vem para cá. O salário é o melhor do mundo? Não. O salário é o salário que a gente pode pagar, que o Inmetro pode pagar, e que o governo. Porém, a gente tem trabalho para a melhoria disso. A nossa constante é melhorar o padrão salarial nosso, porque a gente sabe que o que a gente tem de padrão de excelência dos servidores, devemos ter a valorização através das remunerações bem pagas. Então, olha, falar do Inmetro é uma coisa muito gratificante. Eu não tenho como, se vocês puderem, vocês que são novos aí, tem muito tempo pela frente para ficar. Imagina, 34 anos só de Inmetro, de sistema 44.
Cara, que legal, bacana, Sérgio. Eu quero agradecer aqui muito a sua participação nessa entrevista, né? Já fica aqui o convite para você voltar em breve, quando o edital sair, né? Para a gente bater mais um bate-papo aí, fazer mais um bate-papo, para a gente falar Quando sobre tiver como é boas trabalhar em Metro. informações da reunião que eu terei com o presidente, eu venho e Também, falo para vocês. show de bola, perfeito, Sérgio. Muito obrigado pela sua participação, tá? Fica à disposição de vocês. E Metro valoriza 50. Estamos fazendo 50 anos de instituição a serviço da sociedade. Muito bom. E parabéns, então, né, a você pelo seu trabalho e por estar contribuindo aí para o Inmetro, né, chegar a esses 50 anos aí com grande contribuição para o país. Pessoal, Ok. eu também vou ficando por aqui, né? No entanto, antes de ir embora, eu peço que vocês deem o seu like aqui nessa entrevista, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que têm interesse também de participar desse próximo concurso do Inmetro. No mais, acompanhe aí as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural e também o nosso canal no YouTube, né? Onde estamos sempre aí preparando conteúdos super especiais para você, concurseiro. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, obrigado!